que é este daqui. A cobrança vem, não importa o tempo. Beleza, vamos lá. Boa noite, Ana. Eu me chamo fulana, moro no interior de Minas Gerais, na cidade tal. Tenho 34 anos. Venho contar o relato que aconteceu com meu pai. Somos de família... Peraí, os nomes estão trocados ou não? Já, os nomes já estarão trocados. Venho contar o relato que aconteceu com meu pai. Somos de família espanhola, não sei. Vou tentar ser o mais detalhista possível para que você, Ana, tenha uma boa leitura. O meu pai, José Espanhol, nome fictício, tá? Como todos o conhecem, nascido em 1940, hoje está com 79 anos, graças a Deus, até a data de hoje, 2019. Bom, ele entrou para a Umbanda com 16 anos, sendo que não era nada bonzinho não, tá? Ana, o meu pai mexia com coisas pesadas, fazia trabalhos de amarração, fazia até para matar, se fosse o caso, dependendo da situação e do valor que pagavam a ele. Ele trabalhava com uma entidade, que aqui não vou falar o nome da entidade aqui, mas ele trabalhava com uma certa entidade. E ganhou muito dinheiro, Ana. Conheceu minha mãe, que aqui vou chamar de Elídia, 9 anos mais nova que ele. Ela tinha 20 anos. A minha mãe, muito bonita, e o negão logo ficou doido com ela. E assim começaram a namorar e logo se casaram. Meu pai com 29 anos e minha mãe com 20 anos, no ano de 1970. A minha mãe era evangélica desde os 7 anos de idade e não aceitava o meu pai no terreiro trabalhando com entidades. Ana, minha mãe não tinha paz. O meu pai não parava em casa. Se acontecesse algo em casa, e como sempre ela estava sozinha, porque o meu pai vivia no terreiro ou dentro do cemitério fazendo trabalho, ela tinha que se virar e resolver sozinha. Aí ela deu um basta, ou as entidades ou ela. Nesse tempo que a minha mãe deu basta, eles já tinham os meus 2 irmãos. Já tinha os meus 2 irmãos, Fabrícia com 5 anos e Júlio com 1 ano e meio. Então a minha irmã Fabrícia, em 1978, sofreu uma paralisia infantil. O meu pai levou ela para o terreiro para resolver e tentar a cura da minha irmã. Ela gritava de dor e era muito provável que ela não voltasse a andar e se voltasse iria ficar com sequelas. Meu pai, sempre muito bravo e como nunca mediu para falar, sempre falava para minha mãe: eu não sou cachorro para acompanhar essa corja que são os crentes. E ele falou que só ia com a minha mãe se esse Deus dela aí fizesse o milagre de dar os movimentos da perna da minha irmã. Ele falava que ele nunca ia para a igreja, é isso? Eu não sou cachorro para acompanhar essa corja que são os crentes. Ele falou que só iria com a minha mãe se esse Deus dela fizesse um milagre de dar os movimentos da perna da minha irmã. Sendo assim, deixava claro que ele nunca ia ser um deles. Até aí, beleza, minha mãe sempre pedindo a Deus que não deixasse que a minha irmã ficasse com a paralisia para sempre. E levaram ela para todos os lugares, levaram para as igrejas, para centros de umbanda, sei lá, hospitais de todas as cidades vizinhas, nada dava jeito. Sempre o mesmo argumento usado pelos médicos: se não ficar com a paralisia para sempre, ela vai ter sequelas. A minha mãe, sempre muito fiel a Deus, orando em uma madrugada de sexta-feira, e o meu pai fazendo os trabalhos dele pela cidade afora nesse dia. A minha mãe, ouvindo meu irmão chorar, continuou orando. E a minha irmã, não tendo jogo nas pernas, foi se rastejando pelo chão até a geladeira. E como um milagre, ela segurou na porta da geladeira. Antigamente as geladeiras tinham um puxador grande. E aí ela ficou de pé.
abriu a geladeira, pegou a água para o meu irmão, que chorava de sede, e o meu pai chegou na hora e a viu na porta da geladeira, já com o copo de água na mão e em pé. Ana e assombrados, ele caiu de joelhos no chão chorando e pedindo perdão a Deus. Aí começou o tormento dele. Como se nunca tivesse ido a um centro, ele nunca mais voltou lá. E para quem entende do que eu tô falando, não é bem assim que se sai dessas coisas, não. Ele deveria despachar santo. Gente, eu tô lendo aqui, mas não entendo nada, tá bom? Só tô lendo aqui a história dela. E também, antes que falem alguma coisa, a gente já sabe aqui que não é a religião, mas é o que as pessoas fazem dela. Algumas pessoas usam para completamente fazer o bem, só fazer coisas boas, usam isso, mas outras, infelizmente, a gente sabe que não, né? Então é o caso aqui. Mas vamos continuar. Ele tinha que fazer uma espécie de cerimônia desfazendo as ligações dele com a entidade que ele trabalhava. Com todas as entidades, na verdade. E ele não fez. Ele simplesmente não voltou mais. A minha irmã, como a minha mãe já esperava, voltou a andar novamente com uma bota ortopédica que os médicos mandaram usar. Ana, ela não ficou com sequela nenhuma. Impressionante. Anos seguiram normalmente. Meu pai foi para a igreja, nomearam ele como obreiro. Logo depois, a diácono da igreja, e assim foi. Então se seguiu a vida. Minha mãe, em uma noite, dormia tranquilamente e o meu pai tinha ido ao culto, como ele sempre fazia. Minha mãe teve um sonho nessa noite. E agora é a minha mãe contando o sonho, tá? Ela dizia o seguinte: eu andava por uma estrada de chão e aí eu vi uma espécie de bicho com pés de bode, muito feio. Eu não sei descrever a cara dele, de tão horrendo que era. Ele me batia com um chicote e eu corria. E ele falava: por causa de você eu perdi o meu cavalo, meu melhor cavalo. Cavalo é a expressão usada por médiuns que recebem as entidades. E eu corria muito, já quase sem forças para correr e sentindo muita dor das chicotadas, porque dava para ouvir o som do chicote cortando o vento quando era lançado. Dava para sentir o som do chicote cortando o vento quando era lançado para trás e voltava a me bater. Eu avistei uma casinha longe, simples e pequena. Era uma pequena igreja. E eu me joguei na cerca de arame farpado que tinha no terreno dessa tal casinha e caí dentro da igreja. Tinha muitas pessoas lá dentro e era tipo um culto só de oração. E eu ouvia o Salmo 91 que elas oravam. Agora voltei eu contando o relato. Beleza. Agora é a moça de novo. Ana, quando a minha mãe acordou do sonho, que foi quando ela conseguiu cair dentro dessa casinha, ela acordou. E o meu pai estava em cima dela orando o Salmo 91, em voz alta. E o meu pai falou que ele sentia o corpo dele levantar do chão e sentia a cabeça no teto. Agora eu não sei falar se ele realmente levitou ou foi só sensação. Mas, Ana, a minha mãe tinha as marcas da surra que ela levou pela entidade, que ela levou da entidade. Tinha marcas de vergão do chicote nas costas. Meu pai, sempre como um bom pai, trabalhava muito para ajudar minha mãe. Tiveram mais 4 filhos, os gêmeos Paulo e Paula. Então, teve os gêmeos Paulo e Paula, teve o Renato e eu, fulana. No nascimento dos gêmeos, começou a descer ralo abaixo o império que o meu pai conquistou com os trabalhos no terreiro de Umbanda. Aqui, gente, ela fala aqui, mas não quer dizer, tá? Por favor, eu tô contando relato, mas eu sei que já tem gente que vai vir falar um monte. Calma, tá? Cada um tem a sua história aqui, como eu já disse. Bom, a minha irmã tinha uma doença rara que dava crises convulsivas e numa dessas ela ficou ruim e o meu pai gastava muito com tratamento com ela. O meu pai tinha carros. Na época, Brasília era um dos carros mais chiques da época, tá? E o meu pai tinha 2 e um Fusca.
Ele tinha casa, tinha dinheiro guardado, tudo que ele ganhou com os trabalhos que ele fazia. E ele teve que vender tudo para pagar o tratamento da minha irmã Paula. Sendo assim, tendo que morar de favor em porões das casas de parentes, comendo o que dava e com 5 filhos. Sendo assim, eles ganharam um lote do prefeito da época e com muito sacrifício ergueram a casa. Eu nasci em 1985 e com 1 ano de idade nos mudamos para casa, ainda em construção, para sair do aluguel e viver com o pouco que os meus pais ganhavam. Então, anos se passaram e nada de anormal aconteceu. Porém, no ano de 2017, o meu pai apareceu com uma bolha no calcanhar e essa bolha virou uma ferida. Essa ferida foi piorando com o passar dos dias. A minha irmã Fabrícia, a que teve a paralisia infantil, sempre muito cuidadosa com os meus pais, ela já com 44 anos, levando meu pai a todos os angiologistas da cidade e região, até que um dia mandaram ele para um hospital vascular em Belo Horizonte, cerca de mais ou menos uns 300 quilômetros de onde a gente morava e ainda moramos. Isso já em 2018. Chegando lá, depois de 2 meses de internação, os médicos disseram que não tinha outro jeito a não ser amputar a perna direita dele, e com risco de 80% dele morrer na cirurgia. Ana, na hora eu senti que não era por acaso. E antes da cirurgia para amputar, eu recorri ao centro onde o meu pai frequentou, que ainda existe. Eu não tive sucesso. A dona do terreiro, que a nós sempre chamávamos de tia fulana, não acreditando no que eu pedia, negou que eu entrasse no quartinho de santo que era do meu pai. E eu segui frustrada o meu caminho na esperança de conseguir desvendar o que estava para acontecer com meu pai, que para mim é a pessoa mais importante na vida. Fui em um terreiro bem distante da minha casa e chegando lá eu não acreditei no que eu vi. Isso mesmo, Ana, eu não acreditei. Uma camboné, eu não sei, que é o nome dado à pessoa que ajuda a entidade em tudo quando está em terra. Ela chegou em mim e disse: a entidade tal que trabalhava com o pai dela, a entidade tal já está te esperando lá nos fundos. E eu senti que os meus olhos iam pular para fora da órbita. Fui lá, eu, para os fundos desse terreiro e avistei um homem de capa preta alto me olhando de baixo para cima. Tipo quando a pessoa abaixa a cabeça, mas os olhos estão em você. Aí eu falei: o senhor tá me chamando? E ele falou: sim. E o que você quer saber? Ele respondeu: sim. E o que você quer saber sobre o seu pai de sangue? Eu tenho a resposta. Eu não estava acreditando, Ana, porque eu não havia comentado com ninguém dessa minha decisão. Não falei para ninguém mesmo. E aí eu falei: mas o que é que está acontecendo com ele? Seja o que for, eu me responsabilizo daqui em diante, mas mantenha o meu pai em sã saúde e que a vida dele seja preservada. E ele falou, Ana, uma palavra comigo que eu não tenho coragem de falar. Hoje eu dou risada, mas eu fiquei com o furisco que não passava nem Wi-Fi. Ele disse... Olha só a entidade, gente. Assim, você tem culhões para aguentar o que ele vai e tem que pagar? E eu amarela, já sem força nas pernas, eu falei: pelo meu pai, sim. Ana, nesse tempo, veio um homem cambaleando, como se fosse cair. Eu assustei, ele estava muito bêbado. Ele chegou ali no meio da gente e falou: ela pode não ter para aguentar, mas o meu... Ela pode não ter para aguentar, mas o meu e o dela junto aguenta e muito.
Ana, ele comprou a minha briga com aquela entidade naquele momento. Pegou na minha mão, beijou e disse: Ô moça formosa, conta comigo, tô com você nessa. A entidade tal falou com ele se ele tinha certeza de que ia me ajudar a resolver isso. E ele disse que sim. Bom, meu pai ia operar em 2 dias e eu tinha que ser rápida para desfazer tudo que a entidade me falava. Eu saí correndo para casa, chegando lá já em desespero, porque alguma coisa dentro de mim falava: você não vai conseguir, desiste. Mas eu não desisti. Fui comprar o que foi pedido. Ana, ele pediu para eu despachar santo, fazer a tal cerimônia que o meu pai não tinha feito há 40 anos atrás. E eu fiz no dia seguinte. Fiz, achei que não ia conseguir, mas eu fiz. Isso era numa sexta-feira que eu fui ao centro e ele disse que era para eu voltar no domingo. Eu fiz no sábado tudo o que ele pediu. E sábado à noite, com o terreiro vazio, eu estava lá. E não é que ele veio? Incorporou em um homem que eu não sei quem é e falou para mim: é, moça, você realmente cumpriu com o prometido. Gostei de você, tem palavra. E eu falei: eu só fiz pelo meu pai e faria quantas vezes fossem necessárias. E ele disse que a partir daquele dia ele iria deixar o meu pai em paz e iria poupar a vida dele por mim e que só ia deixar um aviso para ele, que quem não mede as consequências não deve mexer no que não tem certeza do que realmente quer. Eu fui embora, Ana, feliz e aliviada. E quando eu ia andando, ele falou: conta comigo para o que precisar e eu estarei sempre aqui quando quiser. Eu agradeci a disponibilidade e fui embora. No dia 27 de fevereiro de 2018, o meu pai operou, amputou a perna. Não correu risco nenhum de ameaça de infarto ou hemorragia. Saiu ileso da sala de cirurgia. Agora, no mês de abril de 2019, ele operou novamente. Dessa vez foi desobstruir as veias da perna esquerda para evitar o ocorrido na outra, né? A minha irmã Fabrícia deu a ideia de fazer e fizemos a desobstrução, é isso? Então, Ana, finalizo o meu relato falando que hoje o meu pai, com 79 anos, lúcido, não aceita que tocamos nesse assunto da Umbanda. Eu, Ana, gosto muito desse lado sobrenatural, mas evito qualquer tipo de vínculo com entidades que possam me fazer viver o que o meu pai viveu. Eles continuam evangélicos, hoje venderam a casa que fizeram com muito sacrifício por causa das escadas. Para o meu pai é difícil se locomover. Ana, espero que você tenha a chance de ler esse relato e que não tenha sido um relato chato. Amo muito vocês, um beijo grande no coração de toda a sua família, principalmente nos Rampirinhos. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Peraí, vamos ver aqui o que eu entendi. Quem que era o homem bêbado que apareceu para te ajudar do nada? Olha aqui, ó. Eu tava... Porque foi o seguinte, ela foi pedir pra entidade pra ajudar o pai dela. E ele falou que tinha que fazer umas coisas, né? E ela falou que ela faria, né, as coisas pra salvar o pai. Você tem culhões pra aguentar o que ele vai e tem que pagar? Ou seja, quem tinha que pagar era ele. Então, ela tinha que fazer as coisas pra ele não pagar, ou sei lá. E aí, do nada, como assim, ó lá? Nesse tempo veio um homem cambaleando como se fosse cair. Eu assustei porque ele estava muito bêbado. Chegou ali no meio da gente e falou: ela pode não ter para aguentar, mas o meu e o dela junto aguentem muito. E ele comprou a minha briga com a entidade naquele momento. Pegou na minha mão, beijou e disse: ô moça formosa, conta comigo, tô com você nessa. Quem era esse cara? Era um homem de carne e osso ou era outra entidade que resolveu te ajudar ali? Essa parte fiquei meio perdida, mas que legal, né? Obrigada. E a entidade falou depois no final pra você: conta comigo pro que precisar e eu estarei sempre aqui quando quiser. E realmente livrou o pai da... Olha que legal, né? Então, por quê?
porque ele fazia as coisas que não era, né, ali muito bem. Então tinha que cobrar. A cobrança vem, não importa o tempo, né? Tudo que você faz de ruim volta de alguma forma. E era isso mesmo, porque a entidade confirmou, né? Num outro terreiro. É isso? E era isso mesmo, era cobrança. Que legal. Bom, pessoal, então, mais uma vez eu peço sempre respeito nos comentários, ok? Que é a morta que nos expulsou da casa dela. Observação, já começa assim, ó. Ainda hoje em dia, quando passo em frente àquela casa, ela continua vazia, do mesmo jeito que relatei aqui. Bom. Boa noite, Ana. Me chamo Fulana, tenho 42 anos e moro em Santa Catarina. Vou lhe contar uma coisa que realmente aconteceu em minha vida. Em 2010, eu caí na empresa em que trabalhava e machuquei minha coluna, com edema e desvio do eixo. Quebrei também o meu pulso, mas não percebi. Então meu punho ficou defeituoso. Além disso, eu tinha um mioma no útero e com a queda o mioma se expandiu. Em 9 de março de 2010, começou o meu tormento, pois os pontos inflamaram e tive que ficar uma semana indo ao hospital para fazer curativos, até desinflamar completamente. Até aí tudo bem, porém em pouco tempo comecei com crises de dor no meu intestino. Nessa época, a dona da casa onde eu morava iria aumentar o aluguel. Meu marido, que é pedreiro, tinha um amigo que possuía uma casa para alugar e fez o aluguel mais barato para a gente. O meu marido viu a casa e gostou de cara, ainda mais por causa do preço do aluguel. Ao saber disso, a dona da casa em que morávamos pediu para a gente ficar lá, que ela iria deixar o aluguel do jeito que estava, para a gente não precisar sair. Falei para o meu esposo para a gente ficar ali mesmo, porém, como atrás da casa tinha um rio e toda vez que chovia muito alagava o terreno, decidimos nos mudar para a casa do colega do meu marido. Inclusive, nessa casa que estávamos, no dia em que fui retirar o meu útero, choveu tão forte que inundou a minha casa e o vizinho teve que levar as minhas coisas para a casa dele. Eu iria ganhar alta na sexta-feira, mas o médico só me liberou no sábado. E quando eu ia voltando para casa, passando na rua, eu vi móveis e sinais de enchente, sendo que a minha casa ficou com barro até cerca de um metro de altura nas paredes. Eu tenho uma grande sensibilidade desde criança. Eu sei quando uma pessoa é boa ou má e também tenho premonições de alguém que vai morrer. Meus pais eram de centro espírita e tenho uma irmã que é mãe de santo hoje em dia. Quando o caminhão da mudança chegou na casa nova, me bateu um desespero, uma angústia. Eu queria fugir dali correndo. Eu não me senti bem só de olhar para casa. Porém, como já tínhamos resolvido e meu marido estava empolgado, eu tive que morar lá. Pois bem, tive tantas diarreias que fui ao médico, que solicitou uma colonoscopia. Em 25 de setembro de 2010, um sábado, fiz o preparo para o exame e, chegando ao hospital, a enfermeira me informou que eu não realizaria o exame naquele dia, porque precisaria de uma sala cirúrgica. Eu deveria voltar para casa e aguardar um telefonema do hospital. Como não ligaram até amanhã da terça-feira, eu liguei às 2h porque eu ainda não tinha comido nada. A enfermeira então pediu para eu estar no hospital às 7h da manhã de quarta-feira para realizar o exame. Chegando lá, não encontraram minha ficha no setor que deveria estar e só foram encontrar depois, em outro setor que não tinha nada a ver com o que eu ia fazer. Entrei às 8h para a sala de cirurgia para fazer o exame. Tomei anestesia geral e acho que não levou 2 minutos e já acordei berrando de dor na barriga, que estava inchada. Eu chorava e pedia para me ajudarem.
As enfermeiras estavam fazendo massagens em minha barriga e o anestesista veio e me disse para ter calma, que logo chegaria um cirurgião. Eu não estava atinando nada, só queria que aquela dor parasse. Enquanto isso, o médico da colonoscopia foi falar com meu marido e disse que não tinha entrado nem 20 centímetros da mangueira e que tinha perfurado o reto. Eu, lá dentro da sala de cirurgia, só pedindo para o anestesista me fazer dormir. Ele fez carinho no meu rosto e testa e disse que não poderia me sedar até o cirurgião geral chegar. Então, não vi mais nada. A cirurgia levou 8 horas e fui para o quarto às 10 da noite. Meu marido cuidou de mim 12 dias e 12 noites e quando acordei, estava com uma bolsa de colostomia cheia de mangueira e dreno dentro da minha barriga. E eu passei muito mal. Após o médico ter retirado a mangueira e o dreno, eu fiquei mais uma noite e outro dia no hospital, quando então ganhei alta. Quando cheguei em casa, tive uma crise abdominal porque comi purê de batatinha e isso me estufou. Berrei quase a noite toda até que de madrugada começou a encher a bolsa de colostomia e foi melhorando mais. Desde o dia em que me mudei para essa casa, eu senti algo muito ruim me olhando. E numa noite se sentou uma senhora na beirada da minha cama e falou que era para eu e minha filha sairmos daquela casa, porque se eu ficasse ali, ficaria muito doente, mais do que eu já estava. Meu marido, que estava dormindo, não viu e nem escutou eu falando com essa senhora. Outro dia, a mesma coisa se repetiu. Durante uma semana, essa senhora falando para sair da casa dela, porque ali só tinha tristeza. Então perguntei o que tinha acontecido com ela para ela não querer ninguém morando ali. Ela então pediu para eu ir na varanda, que eu iria ver o porquê dela querer tanto a nossa saída da casa dela. Abri a porta e vi a cena mais horrível. Ela tinha se enforcado ali embaixo daquele rancho. Contei para o meu marido e o mais intrigante é que a minha filha mais velha não conseguia ficar lá na casa que eu estava morando. Ela falava que ali tinha morrido alguém, mas não comentei nada sobre o que eu vi. Ela tem a sensibilidade de coisas ruins. Meu outro genro dormia na sala com a minha filha mais nova e ele falava que toda noite ela aparecia como se estivesse podre e ele cobria a cabeça. De tanto eu falar para o meu marido, ele foi e perguntou para o colega dele se ali na casa tinha morrido uma mulher com as características que eu falei para ele. E o amigo dele falou que sim. A mãe dele se enforcou ali onde eu falei. Então meu marido acreditou em mim. Durante o tempo em que ficamos ali, atrasamos as contas de luz, aluguel e água. Nos endividamos com táxi porque toda hora minha bolsa de colostomia desgrudava. Comecei a ter alergia ao benjoim, que é uma cola que eles colocam para a bolsa ficar presa, e era só chegar em casa que a bolsa descolava. E também começou a sangrar e me dar alergia. As noites eram um terror para mim, pois aquela senhora continuava aparecendo, só que não tão calma. E me falava que enquanto eu estivesse ali, iria continuar adoecendo. Meu marido ligou para a secretária de saúde e contou o meu caso de alergia com a cola benjoim. Não deu nem 15 minutos e apareceu a secretária de saúde e me levou uma placa de silicone que foi um santo remédio. De tanto que eu pedi a Deus, essa mulher me ajudou. Foi então que uma maledite da vida, que se fazia de amiga, cedeu uma parte da casa dela para a gente morar, sem precisar pagar aluguel. Teríamos somente que ajudar a pagar a luz, pois a água era de poço. Nessa casa, em 6 meses, eu tirei a bolsa de colostomia. Porém, apareceu uma hérnia incisional, ou seja, mais uma cirurgia. E eu notei que essa pessoa que se fazia de minha amiga nos deu um baita golpe. Ela queria tirar o meu marido de mim. E como não conseguiu, vendeu a casa que a gente estava morando. Meu marido é 7 anos mais velho do que eu. Nos conhecemos num chat de amizade. Hoje em dia extinto. Ele é uma pessoa
temente a Deus e sempre me falou e fala que ele não se casou para trair. Então isso deixou a Maledite com muita raiva. Ela chegou a fazer macumba para mim, mas não funcionou. Então tivemos que alugar outra casa e sair da casa dela, porque ela já estava em outra cidade e os novos moradores queriam a casa. Pois bem, nos mudamos. Uns 4 meses depois, caiu uma chuva de granizo e quebrou um lado todinho da casa em que estávamos morando. Eu fiquei em pânico e tivemos que voltar a morar na nossa cidade, na nossa primeira cidade, pois lá estava minha filha mais velha e ela iria morar comigo novamente. Além disso, o serviço do meu marido era nessa cidade. Ele ia de bicicleta e ele ia de bicicleta. Depois de termos saído da casa dela, passou uns meses e veio o pedido de amizade no meu Facebook. Adivinha de quem? Da tal Maledite. Eu, lógico, não aceitei. Desde que saí de lá, já fiz 24 cirurgias e tenho que fazer mais uma, porque tenho endometriose nos ovários e cistos. Já tive 4 obstruções intestinais, tirei 3 hérnias e apêndice e como tenho fibromialgia crônica, diabetes tipo 2, que tenho que tomar insulina, tireoide, pressão alta, tumor na cabeça do lado direito e para ajudar fui fazer um exame de rotina e descobri que estou com leucemia. Gente, mas isso é uma outra história que contarei em outra carta. Isso porque um pastor me revelou que tinha uma loira que amarrou meu nome na boca de um sapo para eu ficar cada vez mais doente e morrer. Essa loira que ele descreveu é a minha irmã, que é mãe de santo, outra Maledite na minha vida. Beijão, espero que vocês gostem do meu relato e que sirva de lição para não confiar em ninguém. Hoje em dia eu sou fã do seu canal e assisto todos os dias. Beijos, pois eu vou mostrar que Deus é maior e vou sair dessa também. Gente do céu, você... olha, assim, urgente. Porque se tem alguma coisa no meio... E aí, mas já começou alguma coisa para retirada disso? Né? Um trabalho espiritual, porque é muita coisa. É muita coisa. Ó, espero que corra tudo bem e que você saia dessa. Ó, trabalho espiritual junto com o trabalho médico sempre, tá? Que é calças de couro e o globo de neve. Vamos ver do que se trata. Cadê? Deixa eu só ver aqui certinho. Isso daí. Calças de couro e o globo de neve. Meio enigmático esse título, mas vamos lá. Oi, Ana. Meu nome é Fulana. Já quero começar dizendo que eu não moro no Brasil tem quase 2 décadas. Então já vou me desculpando pela falta de acentos nas palavras e outras coisas mais de quem não é bom em português. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos em 2000 ou 2001, eu, minha irmã e meu pai nos mudamos para o estado do Mato Grosso do Sul, para uma vilazinha perto da cidade de Nova Andradina. Saímos de São Paulo e, por gosto do meu pai, que amava lugares afastados, fomos para lá. Meu pai gostava muito de pescar. Ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, então podia arcar com os gastos de tirar férias o quanto quisesse. Numa dessas férias, ele se foi por uns 8 dias com um amigo que tinha vindo de São Paulo. Eu fiquei com a minha irmã, a nossa empregada e o ajudante do meu pai, um menino que era órfão, o qual ele trouxe de São Paulo para ajudá-lo em sua oficina mecânica. Numa dessas noites, quando estávamos sozinhos, eu, o ajudante e a minha irmã, pois a empregada havia ido para casa, ela morava uns 2 quilômetros num sítio.
escutamos dizer que havia ocorrido um acidente a uns 6 quilômetros dali, onde havia muita coisa boa que tinha caído de um caminhão. Eu fiquei curiosíssima. Então, o ajudante do meu pai, também muito curioso, subiu em sua moto e me levou com ele. Outros moradores da vilazinha que tinham carro foram também, inclusive a vizinha, 2 casas para baixo da minha, que tinha uma filha pequena. Fomos pela trilha paralela à rodovia, pois a moto não tinha placa, não era registrada nem nada. Chegando lá, vimos que o acidente se tratava de um caminhão que carregava metais. Sabe aquelas lanças de metal enormes para fazer lajes? Então, o homem havia aparentemente perdido o controle do caminhão e bateu com tudo em outra carreta. E assim fez com que as peças de metal fossem para frente da cabine. Imagine, tipo assim, aquela morte no final no Final Destination 2. Eu não sei o que é Final Destination 2. Onde os troncos de madeira entram pelo vidro do carro naquela cena da rodovia, mas o reverso. Bom, a batida foi tão chocante que as lanças de metal vieram por trás, né? Entraram na cabine do motorista, tudo por trás, e o motorista faleceu. Uma coisa que foi descoberta após toda a comoção foi que ele tinha uma passageira. Era uma mulher, a qual, de acordo com as fofocas, era uma prostituta. Havia calças de couro, sutiãs, maquiagens, espelhos compactos jogados pela rodovia, sapatos altos estraçalhados, uma bolsa bem velha, a qual eu não me atrevi nem a chegar perto. A vizinha que tinha a filha pequena pegou a bolsa para ela. Eu simplesmente peguei uma calça de couro que estava limpinha e fui embora de moto. A conversa da vilazinha era esse acidente e quem tinha pego o que do local. E quem tinha pego o que ali do local. Gente do céu. Muita gente não achou propósito em nada por lá, pois só havia ferragens. Já há mais de 2 décadas disso, então não me lembro exatamente, já faz mais de 2 décadas que isso aconteceu, então não me lembro exatamente, mas eu acredito que se passaram uns dias e eu estava usando a calça de couro que eu peguei no acidente. Que loucura! Era um final de semana, então fui ao sítio onde a empregada morava, pois ela tinha filhas da minha idade, então eu fui passear por lá. Lá no sítio, era somente 4 quilômetros do local do acidente e eu fui mordida por um zangão. Eu me senti muito mal, então eu pedi para que o filho dela, que era mais velho, que me colocasse na bicicleta e me levasse para casa. Era 2 quilômetros morro abaixo. Eu não entendo o que aconteceu. O filho dela, que jamais havia tido um acidente de bicicleta e nem de moto, ele perdeu o controle e caiu da bicicleta. E eu fui lançada para dentro do mato. Machuquei minha mão de uma maneira muito severa. Como meu pai não estava em casa esse dia, eu não pude ir ao hospital. Meu pai não voltou para casa por 3 dias, mas até lá a minha mão já havia melhorado. Num desses 3 dias, enquanto eu estava em casa tentando arcar com a dor da mão e me sentei lá fora, eu estava em casa tentando arcar com a dor da mão e eu me sentei lá fora onde havia um banco. A vizinha, a qual havia pego a bolsa da suposta prostituta no acidente, passou por lá andando e me perguntou o que havia acontecido. E eu contei para ela. Ela me desejou melhoras e eu disse: "E aí, o que tinha na bolsa da mulher? Tinha algo interessante?" Até que eu perguntasse à vizinha o que ela tinha achado dentro da bolsa. Bom, não entendi. E ela somente respondeu: digamos isso. Eu fiquei sem entender aquilo e disse: "Como assim?" E ela me disse:
Coisa de morto tem que ficar com morto mesmo. Aquilo me perturbou de curiosidade e eu contei para o ajudante do meu pai. Ele já era mais chegado do marido dessa mulher, pois ele já havia ajudado ele com o carro. Então ele foi à casa dela, a mulher que pegou a bolsa, né? Quando ele voltou, eu me arrepiei ao ouvir a história. Ele disse que ela contou para ele que ao chegar em casa ela abriu a bolsa e viu alguns batons, os quais ela jogou fora, um espelho e um globo de neve. Ele disse que o globo de neve tinha algo como uma princesa, parecido com a Cinderela dentro dele. A mulher deu o globo de neve para a filha dela brincar. Com o passar dos dias, a mulher ficou com medo da filha quebrar o globo e se machucar. Ela mantinha o globo em cima da geladeira e às vezes chacoalhava para a filha dela ver. Ela, como era do lar, ficava em casa por conta da menina, fazendo as coisas, por conta da criança. E ela ficava lá, pendurava roupa, lavava roupa, coisas que levava ela para o lado de fora da casa. Ficava estendendo roupa, lavando roupa lá fora. Sempre ela deixava o globo em cima da geladeira para a filha não alcançar. Porém, toda vez ela voltava para dentro de casa e a filha estava com o globo na mão. E ela começou a pôr o globo dentro do armário. Da mesma maneira, ela entrava em casa e o globo estava na mão da menina. Ela levou a menina para fora um dia e quando ela entrou, o que estava no chão? O globo de neve no meio do chão da cozinha. Ela esperou o marido chegar e falou com ele sobre isso. O marido sugeriu que fosse melhor que ela levasse aquilo de volta para o local do acidente, pois dias antes ele tinha escutado do filho da empregada que enquanto a vizinha adolescente usava as calças de couro da morta, ela caiu na estrada de terra e quebrou a mão. Ele estava falando de mim. Eu não quebrei a mão, mas foi muito feio o acidente. O ajudante voltou para casa e me contou isso e foi logo indo para o meu quarto perguntando onde estavam as calças, pois queria que fôssemos lá jogar as calças no mato, perto de onde o acidente aconteceu. Eu disse a ele que, devido a minha mão estar ainda machucada, eu não poderia ir com ele na moto. Ele pegou as calças e foi sozinho. Ele disse que ao se aproximar do local, ele ficou confuso sobre onde colocaria as calças, pois ele não lembrava de onde exatamente tinha pego aquilo, de onde eu tinha pego aquilo, pois era noite quando fomos lá. Ele então começou a olhar em volta e viu o globo de neve. Aí ele colocou as calças do lado do globo de neve e vazou de lá. No outro dia, ele contou para o marido da vizinha que não tinha certeza onde tinha colocado as calças. Então, ele colocou ao lado de onde o marido tinha deixado o globo de neve. O marido disse que ele não entendeu, pois ele não tinha tido tempo de levar o globo ainda. E que não era possível o ajudante ter visto o globo de neve lá no local do acidente. Ele mostrou ao rapaz o globo, que ainda estava dentro de uma caixa de sapatos lacrada com durex e com uma Bíblia dentro. Olha, eu sei que a história acaba um pouco abruptamente, mas eu não sei o que aconteceu após isso. O meu pai chegou em casa e essa história morreu, pois meu pai era uma pessoa de pavio curto para essas coisas. Muitas coisas aconteceram em um período de tempo muito curto, incluindo a minha mãe voltar dos Estados Unidos para retirar a minha irmã do meu pai, que era um pai abusivo. Eu nunca soube do fim da história. Olha que foi assustador, mas que foi assustador foi. Eu passei noites em claro, imaginando a falecida vindo buscar as calças, mesmo que as calças já tivessem sido devolvidas. Muita gente achou que ela não havia morrido em paz. Claro, pois ela era uma prostituta e diziam que ela deveria ser uma pessoa muito perturbada.
O ajudante do meu pai era um adolescente mais velho, de uns 17 anos, e eu sei que ele não dormiu bem por muitos dias após isso. Nós, às vezes, trocávamos olhares que dispensavam palavras, pois o terror nos olhos era palpável. Em cidadezinhas assim, muitos contos são gerados do nada. Ou era isso que eu pensava por muitos anos antes de analisar e escutar várias e várias histórias assim, de coisas assombradas, ruins, tenebrosas. Bem, essa é a história das calças de couro e o globo de neve. Não sei se dá um relato, mas está aí para você. Adorei seu canal, encontrei ele há poucos dias atrás. Estou escutando todos os dias. Tudo bem? Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Mas até que acho que aconteceu pouca coisa, né? Diante do... Gente, o acidente estava ali. E eu não teria coragem de pegar os negócios do defunto, tá ali. A pessoa acabou de morrer. E a pessoa também vai falar, o que tá mexendo nas minhas coisas? Como assim? Eu nem te conheço, você tá levando minhas coisas para casa. Sabe, o espírito. E aí ela foi atrás. E ela... Agora a intenção do espírito com o globo de neve era boa, de brincar com a criança, dando o globo de neve na mão dela, ou era mal, tentando deixar o globo na mão da menina para quem sabe quebrar, ia se cortar e fazer alguma coisa. Aí eu não sei. E a calça, né, teve um acidente. Gente, não façam isso em casa. Não peguem as coisas assim de acidentes, tá? Acho que não vai ser muito legal. Deixa eu dar um beijinho aqui no pessoal. Vamos lá então ao relato. Gravidez anunciada pelo além. Vamos ver. Olá, Ana. Primeiro quero dizer que amo o canal e estou viciada. Bom saber que existem pessoas que, assim como eu, já tiveram experiências inexplicáveis. Eu tenho muita coisa para contar, viu? Ao longo desses 31 anos de vida, já vi e ouvi tanta coisa sobrenatural, mas escolhi mandar esse, primeiramente, porque é o mais especial da minha vida. Adianto que será um pouco longo. Não é muito não. Os nomes já estão trocados, ok? Ok, muito obrigada. Me chamo fulana e há 6 anos atrás eu estava planejando engravidar. Estava casada há pouco tempo, mas sentia que era hora de ser mãe. Então comecei as tentativas. Parei de tomar anticoncepcionais e torci para que acontecesse rápido. Passou uns 6 meses e nada de gravidez. É sempre assim, quando a gente quer, não vem, gente. Passou uns 6 meses e nada de gravidez. Nesse tempo, eu e meu esposo, que vou chamar aqui de Tiago, estávamos passando por um período conturbado em casa, espiritualmente falando. Eu, como disse acima, sempre presenciei coisas sobrenaturais, mas nesse período estava muito forte as visões. Eu pressentia que algo estava acontecendo, que alguém estava querendo nos fazer mal espiritualmente. Eu estava vendo vultos, tendo visões terríveis com muita frequência, quase que diariamente. Eu me sentia realmente mal. Eu desconfiava que uma ex do meu marido estivesse fazendo algum trabalho espiritual, pois essa ex não gostava de mim, mas eu estava enganada. No decorrer do relato, vocês saberão quem era a Maledite. Numa noite, resolvi visitar uma igreja, dessas de revelação. Eu nunca fui de acreditar muito, mas resolvi ir. E eu, mentalmente, falei para mim mesma: se isso aqui for real, o pastor vai me revelar o que está se passando comigo. Ana do céu, dito e feito! Passei por um corredor de oração e o pastor começou a orar por mim. Colocou a mão na minha barriga e disse essas palavras: fizeram um trabalho para você em uma encruzilhada usando um animal para te pegar por aqui. Disse colocando a mão na minha barriga.
para que você não possa ter filhos, para que não consiga engravidar. Naquele momento eu fiquei realmente assustada, pois não tinha como ele saber que eu estava tentando engravidar. Eu não contei nada da minha vida para ninguém. Fui para casa e continuei minha rotina normalmente, e com uma certa dúvida se aquela profecia era real ou não. Já havia se passado 7 meses e eu ainda não tinha conseguido engravidar. Os eventos sobrenaturais na minha casa continuavam. Até que, numa noite antes de deitar, eu falei para o meu esposo que eu ia chamar o meu irmão para fazer uma oração naquela noite lá em casa. Senti no meu coração que precisava de uma oração. Meu irmão é cristão e moramos no mesmo quintal. A casa dele é em cima da minha, mas como já estava ficando tarde da noite, resolvi não incomodá-lo e fomos deitar. Aquela noite, Ana, foi a noite mais terrível da minha vida. Vultos rodeavam a minha cama. Eram sombras enormes, iam de um lado para o outro, nos impedindo de dormir. Parecia um exército de demônios. Uma sombra negra imensa ficou o tempo todo na porta do banheiro em pé. Eu só consegui pegar no sono ao amanhecer. Dormimos um pouco, acordamos e um tempo depois percebi algo na minha parede que me deixou sem ar. Ana, minha cama é aquelas cama box e eu não tinha cabeceira. Então a cama ficava encostada na parede. Naquela manhã percebi uma marca de uma mãozinha de criança, bem pequenininha, como se uma criança tivesse molhado a mãozinha e feito a marquinha, sabe? Da palma da mão, assim. Dava para ver os dedinhos, tudo certinho. Não tinha criança na minha casa, era só eu e meu esposo. Ficamos muito assustados com aquilo. Eu consegui tirar uma foto que tenho guardada até hoje. Passei o dia inteiro aflita com a experiência daquela madrugada de horror. Resolvi desabafar com a minha tia sobre o que eu vi à noite. Porém, não mencionei a mão e nem o fato de estar tentando engravidar, pois achava isso muito pessoal. Eu preferia guardar para mim. Apenas falei dos vultos e das perturbações noturnas. Minha mãe, que também é cristã, resolveu ir até a minha casa junto com uma irmã da igreja para fazer uma oração, e eu aceitei. Elas começaram a orar na sala. Lembrando que eu não conhecia essa senhora da igreja, ela era apenas uma conhecida da minha tia. Essa senhora, em oração, foi até o meu banheiro, abriu o meu armário e tirou uma máquina de cortar cabelo que era do meu esposo. Essa máquina de cortar cabelo estava na casa de uma parente do meu esposo. Ele havia buscado essa máquina lá fazia alguns meses. A senhora, segurando a máquina de cortar cabelo, veio até a sala e falou: Ana, ao contar esse relato eu me arrepio dos pés à cabeça. Mas continuando. Aquela senhora disse que enquanto estava orando, teve uma visão. Ela viu o meu útero cheio de pregos e que todo filho que eu tivesse eu perderia, porque essa parente, vou chamar aqui de Maledite, estava fazendo um trabalho de feitiçaria para mim. E ao pegar a máquina de cortar cabelo na casa dela, o meu esposo trouxe com ele a maldição que ela fez pra gente, para que eu nunca tivesse um filho dele. Ana, eu nunca me dei bem com essa parente, realmente. Já havíamos discutido algumas vezes, ela sempre me odiou, mas eu realmente não esperava que ela fosse capaz disso. A senhora da igreja foi embora. Horas depois, o meu irmão me chamou na minha casa para conversar comigo. Lembra que eu falei que ele morava em cima da minha casa? Então, ele não sabia da oração que fizeram na minha casa naquela tarde e também não sabia que eu pensei em chamá-lo naquela madrugada horrível que tivemos. Ele havia passado o dia todo fora, trabalhando. Então, assim que ele chegou, foi até a minha casa. Ele chegou e disse assim: Minha irmã, ontem de madrugada eu senti no coração que eu devia orar por você.
Fui até o terraço e tive uma visão. Eu vi uma legião de demônios tentando entrar na sua casa. E eram muitos. Na hora eu me arrepiei, eu só sabia chorar. Naquela noite dormimos e tivemos uma noite de paz e tranquilidade. Não teve vultos nem perturbações. Eu não sei dizer o porquê daquela mãozinha ter aparecido na parede. Eu só sei que no mês seguinte descobri que estava grávida e hoje tenho uma linda menina. No meu coração, eu sinto que aquela mãozinha era coisa do bem. Foi como se fosse um sinal bom em meio àquela noite terrível. Como se minha filha dissesse: eu vou chegar, mamãe, não se preocupe. Em relação a Maledite, eu não me contive e deixei uma mensagem para ela contando que eu sabia de tudo. Que eu sabia dos trabalhos, da intenção dela, contei tudo. E até hoje ela nunca respondeu. Ela apenas leu e nunca tocou no assunto. Nenhuma palavra, nada, nem para se defender. E é isso, Ana. Esse é um dos relatos que tenho para contar. Um grande beijo e parabéns pelo canal. Muito sucesso e saúde. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente do céu, alguém que você nunca imagina. Tá, você sabe que você fala, tá, não me dou bem muito com a pessoa, né? Sei lá, o santo não bate, não sei o quê, mas daí até fazer um trabalho para nunca conseguir ter filhos, coisa feia, coisa baixa, coisa, né? Que feio. É, mas as coisas voltam. Como será o futuro dela? E ainda mais que foi descoberto agora. Bom, quem cala consente. Cadê? Vamos dar mais beijinhos aqui. Tá, vou contar um curtinho aqui, tá bom? Quem mexeu nas cadeiras? Olá, boa noite, Ana. Sou super fã do canal e já enviei outros relatos. Beleza. Esse relato não tem nomes. Eu moro em uma casa nova. Mudamos há cerca de 1 ano e pouquinho. Moramos nessa casa só eu e minha mãe. Esse fato ocorreu há cerca de 1 mês. Minha mãe adquiriu 2 cadeiras de Vime. Dessas de colocar na frente da casa, de cor marrom escuro. Em uma tarde, saímos para resolver diversas coisas. Nisso, observei e falei para minha mãe que estava batendo sol nas cadeiras. E por serem escuras, logo elas iam ficar desbotadas. As cadeiras estavam posicionadas em forma da letra V, sabe? A minha mãe... sabe quando a gente arruma as cadeirinhas assim, que elas ficam meio que uma de frentinha para outra, enfim, naquele formatinho de V? Beleza. Só que a minha mãe disse que a gente precisava sair logo e depois ela viu o que fazer em relação às cadeiras. Fizemos as nossas coisas e voltamos no final da tarde. E para minha surpresa, uma das cadeiras estava mexida. Ela estava bem longe da outra, como se tivesse enxutado a cadeira. O meu espanto é o seguinte: essa casa que moramos é em uma rua muito movimentada. Passa muitos carros, passa muita gente. E a segunda coisa é que a gente tem cerca elétrica. O muro é super alto e se fosse ladrão, eles teriam roubado alguma coisa e não tinha nada faltando. Nesse dia estava fazendo muito calor, não choveu, não tinha vento. E aí fica a minha pergunta: quem foi que mexeu nas cadeiras? Obrigado, se você puder ler meu relato, tenho outros, outra hora vou lhe enviar. Você e o Matheus são almas gêmeas. Você é muito lindo e carismático, muito obrigada. Me mata uma curiosidade. Qual o seu signo e o dele? Parabéns pela linda família, beijos extensivos às crianças, desculpe se o meu ficou muito longo. Eu sou de Aquário, o Matheus é Escorpião. Esse relato das cadeiras de Vime, talvez não seja Vime mesmo, né? Aquelas cadeiras que hoje imitam o trançado do Vime, né? Me lembrou de um outro relato, não sei se vocês lembram,
que também tinha umas cadeiras dessas na frente da casa, e a mãe deixou as crianças em casa e as crianças começaram a escutar um barulho. E tinha alguma coisa a ver que o Zé Pilintra ia proteger. Ai, não sei se é bem esse. Eu sei que quando olharam lá fora, ou chegaram em casa, não sei, as cadeiras estavam enfiadas no portão, penduradas no alto do portão, assim, tipo, quem colocou as cadeiras lá? Sabe? Me lembrou esse. Agora, quem mexeu, realmente alguma coisa mexeu na cadeira ali. Se não foi vento, não tinha animal em casa, cachorro que pudesse arrastar a cadeira do lugar. Aí não sabemos. Vamos ler do Duende do Tarado. Tem música. O Duende Tarado. Relato curtinho. É uma moça que nos conta... Ó, tudo direitinho aqui. Oi, Aninha. Vi um duende quando eu tinha 9 anos. Opa! Isso ocorreu em 1987. Eu via muito o show da Xuxa e ouvia a Xu falar muito sobre duendes e como agradá-los. Então, certa noite, antes de dormir, coloquei uma linda maçã e bastante mel para agradar o duende. Mas durante a noite, enquanto eu dormia, eu fui acordada por um homenzinho muito menor que um anão e que passava a mão na minha perna. Filho da mãe! Talvez ele queria fazer um carinho para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele. Talvez o duende fosse inocente, nós que somos malicioso aqui, né? Talvez ele só quisesse fazer um carinho para agradecer pelos mimos que eu deixei para ele. Mas o susto foi tão grande que só hoje eu penso dessa forma, que ele veio agradecer, tadinho. Mas na hora eu só senti aquela mãozinha me acordando de madrugada e fiquei paralisada de medo. Só consegui ver que ele sumiu embaixo da minha cama. No dia seguinte, a maçã estava sequinha, mas não apodreceu. Pelo contrário, continuava cheirosa. Depois desse susto, nunca mais vi o duende. Também nunca mais coloquei maçã para ele. No entanto, após muitos anos do ocorrido, quando algo some, ainda me pego respondendo: foi o duende que pegou. Então, olha só. Tá. Então, às vezes não é que ele era tarado, às vezes era só uma forma inocente, um carinho para agradecer, né? Passou a mão na perna, não foi na bunda, nada assim. Então não é tarado, tadinho, né? Às vezes ele foi lá e falou, obrigado. Mas você chegou a ver que era muito menor que um anão. Você chegou a ver mais detalhes de roupa, coisa assim? É legal. A pedra do meu gnomo sumiu também. Sumiu. Tinha uma pedra. Tem um cristal que eu deixo ali junto, umas moedinhas, tudo. E eu coloquei uma pedrinha, uma pedra laranja assim, junto ali. E a pedra sumiu. Ninguém mexe ali. Duendes levando as coisas. Bom. Beleza, deixa anotado. Duende. Deixa eu ler este daqui, ó. Um anjo me abraçou no elevador. Relato curto. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Fulane e vim contar um relato que aconteceu comigo um tempo atrás, em 2019. Pode ficar tranquila que não haverá nomes. Ok. Quando meu pai faleceu, não me contaram, porque eu estava grávida, mas pediram que eu fosse ao hospital para vê-lo. Quando entrei no elevador, que era apenas para visitantes, uma mulher que estava lá dentro me perguntou se eu era paciente. Estranhei porque aquele elevador não podia ser usado por pacientes. Respondi que não e que estava indo ver o meu pai, que eu sabia que havia falecido, mas ninguém queria me contar. Do nada, ela pergunta se eu gostaria de um abraço. Eu disse que sim e ela me abraçou bem forte. E eu senti
uma sensação tão gostosa, um ar refrescante, como se um anjo tivesse me abraçado e tirado toda a minha dor. E o sofrimento pela morte do meu pai simplesmente sumiu. Quando o elevador parou no andar que eu ia descer, eu vi o meu irmão me esperando do lado de fora, já chorando. Sem sair do elevador, eu ainda estava dentro do elevador, me virei para agradecer aquela mulher pelo abraço, mas percebi que eu estava sozinha dentro daquele elevador. Eu não tive medo, eu senti paz e mesmo assim eu disse obrigada. Bom, Aninha, foi isso. Muito obrigada por ler o meu relato. Desculpa qualquer erro ou partes que não ficaram claras. Amo seu canal, muito sucesso para você, para o Matheus, um beijo para você, para os nenéns, para os pets. Não esqueçam dos likes, viu, assombrados, e de se inscrever no canal e dar uma olhadinha na loja assombrada. Um spoiler, a caixa contato com o além é perfeita. Beijo, muito obrigada. A contato com o além eu acho que já acabou, eu acho que já acabou. Acabou, eu acho. Contato com o além zerou. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Ai, que interessante, gente. De dentro do elevador sumir a pessoa. E um abraço que tira toda essa dor. É mágico, deve ter sido um anjo mesmo que foi enviado ali para ela estando grávida, seria muito perigoso, uma emoção muito forte, um abalo desse jeito. E talvez por isso, para ela, esse anjo surgiu aí para dar um acalento, né? Vamos ver este daqui agora. Também curto. Vamos pegar os relatos curtos aí. Uma luz de fogo atravessou o corpo da minha prima. Eu já li um outro relato aqui de uma luz também que atravessou o corpo, não foi? De alguém? O meu nome é fulana, mas irei trocar os nomes das demais pessoas no relato. Olá, Ana, sou de Salvador e voltei aqui para dividir mais um relato com o canal. Esse não vai ser tão longo, mas foi algo que até hoje me deixa intrigada. O que eu vou relatar aqui aconteceu em 2005. Eu tinha 9 anos. Minha mãe havia se casado e como ela tinha que ir para a lua de mel com o meu padrasto, minha tia Ruth resolveu me levar para viajar, pois eu não tinha com quem ficar. Fomos para uma casa da família na ilha. Eu fui com a minha tia Ruth, 2 primas da minha idade, a Beatriz e a Luana, o meu tio e a esposa, Antônio e Neide, que são pais de uma das primas e a irmã do meu tio, Fátima. Bom, foi todo esse pessoal. Chegamos na ilha, nos divertimos e à noite resolvemos todos sentar no quintal da casa para conversar e passar o tempo. Minha tia Raquel adorava contar histórias e lendas de terror. Nessa noite, ela contou a história de 2 irmãs beatas. De 2 irmãs beatas que brigavam bastante e as 2 haviam morrido juntas. Ela contava que os espíritos das irmãs ainda viviam por aí, vagando, e as irmãs eram sempre vistas segurando tochas de fogo e ainda brigando como faziam em vida. Eu sentia medo toda vez que ela contava, e as minhas primas colaboravam para o meu espanto, ficavam sempre me lembrando. Depois que ela nos contou, horas se passaram. Nós fomos dormir em um dos quartos onde havia 2 beliches. Antônio e Neide foram dormir no quarto do casal e em um beliche a minha prima Beatriz dormiu na cama de cima e eu na cama de baixo com a minha tia Ruth. No outro beliche, logo em frente, minha prima Luana dormiu embaixo e a Fátima, irmã do meu tio Antônio, dormiu em cima. Eu logo peguei no sono, mas acabei acordando no meio da noite e foi aí que algo estranho e assustador aconteceu. Havia uma luz parecendo fogo,
que atravessava o corpo da Fátima. Ela não acordou em momento algum, ela não se mexia, mas a luz ficava passeando pelo corpo dela. Eu, vendo aquilo, não conseguia nem gritar. Meus olhos se arregalaram e eu apenas fiquei olhando aquela luz passar de cima para baixo por todo o corpo da Fátima. A porta do quarto estava fechada, todos estavam dormindo e apenas eu presenciei aquela cena estranha. Fiquei assustada e lembrei da história contada mais cedo das beatas e suas tochas e logo achei que seriam elas que estavam ali com aquela luz que parecia fogo. Eu tratei de fechar os meus olhos, pois eu estava apavorada. Abracei minha tia Ruth e escondi o rosto no travesseiro. Até hoje eu não sei o que era aquilo ou se realmente as beatas vieram com suas tochas de fogo nos visitar no quarto. Obrigada pela atenção, Ana. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Coincidência, depois dessa história acontecer essa luz, mas eu também não acho que assim tem esse lance aí das beatas com suas tochas. Acho que talvez seja uma história para explicar a aparição de duas bolas de fogo bailando por um local, né? Mas e o que seria então essa luz? Não tinha nenhuma fonte, janela, por exemplo, carro que passava e aí bate. Às vezes o carro passa ao longe. Eu lembro que tinha em algum lugar, ou até mais de um lugar, você dormia no quarto e ficava a janela que dava alguma rua, e às vezes o carro não passava, não era nem exatamente naquela rua, mas em outra rua, apartamento, às vezes assim. E aí o farol batia assim e dava aquela passada, sabe? De luz. Passa a luz assim do farol. Então, não sei se tinha algum possível local para ter uma fonte de luz para fazer isso, como uma janela ou não sei, um vagalume, tentando achar uma explicação, né? Mas justo depois dessa história acontecer, essa luz, ela atravessava o corpo, tipo, ela entrava no corpo e saía embaixo, ou ela passava assim por cima do corpo?